Olá, meus amigos e minhas amigas da TV Mar, canal 25. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele programa semanal, onde nós procuramos trazer bons assuntos, boas temáticas, para submeter para a mais elevada consideração dos senhores e das senhoras. Procuro sempre trazer pessoas que têm um relevo social, pessoas importantes. Hoje, nós estamos trazendo a doutora Rosana Jambo, eminente advogada, hoje integrante da administração da nossa OAB, e ela preside uma comissão que trata do bem-estar, da dignidade dos animais, e que é uma causa onde eu me identifico muito. E nós temos aqui uma pleiade de assuntos a tratar, e eu vou logo passando a palavra para ela fazer uma primeira saudação aos senhores telespectadores, e depois nós vamos conversar sobre essa temática tão importante, tão relevante, e que demonstra a dignidade e a elevação do ser humano, justamente nesse trato com os animais. Doutora Rosana, eu quero inicialmente agradecer a sua presença, muito gentil, aceitou o nosso convite e mais ainda nos forneceu material para que nós pudéssemos perceber a sua atuação, e eu já digo que a sua atuação é dignificante. É uma causa que demonstra um desprendimento e uma formação de caráter inexcedível. Então eu quero agradecer em meu nome, em nome da televisão, em nome da direção da casa, e deixá-la à vontade para uma primeira saudação com a nossa legião de telespectadores. Por favor. Muito obrigada, doutor Gerando, pelo convite. É uma honra realmente estar aqui, principalmente colocando todas as disposições que nós temos trabalhado em relação à Comissão de Bem-Estar Animal da OAB, e com o plus de ter sido sua estagiária, ter trabalhado com o senhor mais de um ano. Mas isso é um longo tempo. Encontrando aí ensinamentos para a minha vida inteira, em relação à minha vida profissional. No tocante à OAB, o trabalho que tem sido feito em relação à Comissão de Bem-Estar Animal traz todo um apanhado de estudos sobre a legislação a respeito, os casos que mais clamam por justiça, o repúdio à violência. Então, todos esses fatores aliados à legislação de trabalho que nós temos, que é a legislação de crimes ambientais. Então, com essa legislação e com o decreto de 34 sobre o que significa maus tratos, nós temos indicado vários casos de consolução, notificação pela OAB, conscientização popular acerca dos maus tratos, muito importante, porque os animais são tratados como coisa, né? A conceituação jurídica dos animais é ainda coisa, bem imóvel, semovente, né? De apropriação pelo homem, e, portanto, como se pudesse acontecer com eles o que o homem bem quisesse. Mas doutora Rosana, me diga uma coisa, a senhora é presidente da Comissão do Bem-Estar Animal da seccional da OAB. Isso. Essa comissão, ela é integrada por quantos componentes tem essa comissão? São 7 componentes, mas temos também colaboradores. Ontem, inclusive... Muito importante colaboradores. Extremamente importante, porque é através dos colaboradores que nós temos ciência de todas as denúncias. E com essa colaboração nós conseguimos a autoria. Não apenas a materialidade, mas a autoria. São 7 pessoas, Cerca de 7 pessoas. 7 pessoas, né? E você preside. Rosana, só por uma curiosidade, como é que você chegou? Porque é preciso, para ser presidente, aliás, para integrar uma comissão dessa, é preciso que haja uma certa identificação. Sim. Como é que você chegou a ser presidente? Porque você sabe que há muitos integrantes da OAB, muitas pessoas que apoiaram, estiveram com a chapa da presidente Marinella. Isso. Como é que você chegou a ser presidente dessa comissão? Em conversa com a nossa presidente, Fernanda Marinella, ela me disse: eu gostaria muito que você participasse dessa gestão, mas com algo que verdadeiramente você se identificasse. E dentre aquelas comissões que eu verificava, né, de existência na OAB, eu me identificava com a de meio ambiente e bem-estar animal. E uma larga conversa que tive com ela, inclusive recebi muitas sugestões: não, de repente atue em prerrogativas, atue em direitos humanos. Não, inclusive... Prerrogativas é o xodó, é o grande xodó. Exato. Inclusive meu marido disse: Rosana, atue em Quero registrar para aqui no estúdio meu amigo Marcelo, um amigo muito caro que eu tenho, veio aqui prestigiar. Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença. Muito obrigado.
Então ele foi o primeiro a dizer, atua em alguma coisa como direitos humanos, prerrogativas. Eu disse, Marcelo, o que eu mais me identifico é o bem-estar animal. Existe uma comissão que é de meio ambiente e bem-estar animal, mas que a nossa presidente teria a intenção de dividir. Certo. Justamente para tratar esse trabalho de modo muito mais produtivo, porque dividindo esses assuntos, é claro que a eficácia em relação aos problemas seria infinitamente maior. Rosana, me diga uma coisa, eu vou fazer uma pergunta a você e depois vou dizer o porquê, o motivo, né? Eu podia inverter, Sim. dizer o motivo e depois fazer a pergunta. Eu vou fazer logo a pergunta. Você não acha, minha caríssima Rosana, você não acha que a forma como uma determinada sociedade se relaciona com os animais, essa forma não demonstra a elevação, a dignidade e o nível o nível ético dessa sociedade? Sim. Você não acha? Você concorda comigo? Perfeitamente. Isso demonstra o caráter da pessoa. Caráter, né? Eu acho que é a compaixão em relação ao tema, a compaixão pelos animais, o cuidado que se tem em relação aos animais, aqueles que não têm voz, possibilita inclusive a identificação direta ao caráter da pessoa, porque quem não se incomoda com isso me estranha muito como ser humano. Então, a minha identificação com a causa animal é justamente no sentido de protegê-los, porque sem voz, e nós temos para fazê-lo e protegê-los com isso. Eu não tenho dúvida, eu digo isso, Rosana, porque eu sei que você e Marcelo, eu já vi pelo Facebook, vocês viajam, vocês gostam de viajar, isso é muito importante, né? Você já esteve em Londres, né? Em Londres não. Você não teve, não. Em Londres ainda não. Pois em Londres, ali ao lado do Hyde Park, dos lados do Hyde Park ali, existe uma praça que eu fiquei profundamente comovido quando lá estive. É uma praça que ela é uma praça erigida em homenagem aos animais que morreram na guerra. Sim. E lá tem uma inscrição belíssima, tem uns monumentos de bronze, dá a impressão que os animais estão em movimento. Há um cavalo carregando umas peças de artilharia, há que seria o nosso aqui, o nosso jumento, carregando também umas peças de artilharia. Há um cachorro, como se estivesse em movimento olhando para trás. É um lugar belíssimo. E tem uma frase assim, essa praça: eles não tiveram a menor chance. Então aquilo ali demonstra a formação do povo inglês, a elevação, a dignidade do povo inglês. Exato. Quando vocês estiverem por lá, essa praça ela fica ali ao lado do Hyde Park, uma praça muito bonita ali em Londres e que demonstra a elevação do povo. Como é que você vê essa demonstração? Gostaria muito que a nossa sociedade também tivesse a mesma elevação em relação aos animais. Mas nós temos trabalhado no sentido de proporcionar isso. Até os animais de tração são extremamente maltratados, extremamente esquecidos. Essa semana eu tive uma experiência terrível em relação a um jumento. Eu estava indo para o escritório e quando estava entrando na rua do escritório, eu me deparei com a cena de um carroceiro em extrema situação de pobreza, chicoteando, açoitando o jumento, para que ele fosse mais rapidamente, porque obviamente tinha carro atrás. E eu comecei a seguir e pedir para ele parar, para ele encostar. E ele, não, passe. Eu disse, não, encoste, moço, encoste, por favor, encoste. Então fui até a esquina do TRT, ali por trás do TRT, certo, e fechei ele com o meu carro para que ele pudesse parar, efetivamente. Eu disse, o senhor não pode estar açoitando o animal, esse animal lhe serve ao trabalho. O senhor, através desse animal, o senhor tem justamente a possibilidade de levar comida à sua mesa. Então o senhor tem que tratar bem desse animal, porque efetivamente lhe serve e a sua família. Então, ele estava com a esposa, estava com 2 filhinhas, todos muito pobres, extremamente maltratados, mas sem consciência alguma. O animal sente dor. Lógico. O animal tem sentimento. São animais neurosensitivos. Exatamente. Que respondem a estímulos. Então, esse cidadão, ele não tinha qualquer tipo de consciência, ou pelo menos me pareceu não ter. Em relação aos cuidados com os animais. E eu parei, fiz ele retirar uma espécie de amortecedor, como uma cela, para verificar a situação da cela, do dorso do animal. Chama-se aração. Ah, eu não sabia. Aquela peçazinha chama-se aração. Só sei em relação ao cabresto. Eu aprendi aquilo ali quando fui juiz Santana de Ipanema.
é uma peça de madeira, ela até apodrece com o tempo, chama-se arção, o nome daquilo ali. Então eu fiz ele tirar, ele disse assim, a senhora pensa que isso aqui está machucado? Não está machucado não, machucado estou eu, o animal está machucado não. E retirou e realmente não estava machucado, graças a Deus. Mas estava muito suado, aquilo em atrito o tempo todo, é óbvio que causa feridas. Claro, sem dúvida. Mas o focinho do animal, doutor Jerônimo, estava uma coisa terrível. Todo ferido, eu trouxe inclusive fotos para lhe mostrar, isso saiu, foi amplamente divulgado, porque nós temos um projeto, no nosso plano de trabalho existe o projeto direcionado aos carroceiros e aos animais, porque não é somente o problema do animal, é o contexto de pobreza também envolvido o carroceiro. Eu quero aprofundar esse assunto e com você, minha caríssima Rosana, quero aprofundar. E antes eu quero dizer, porque para vir conversar com você, eu fiz uma pesquisazinha en passant, mas eu captei aqui duas expressões de grandes personalidades da intelectualidade no mundo. Uma é uma opinião de Schopenhauer, Baruch Schopenhauer. Ele diz assim, olha que coisa belíssima, ele diz: a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. Isso. E quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem, não pode ser uma boa pessoa. Eu estou dizendo isso com a maior tranquilidade. Uma pessoa que trata mal um animal, no meu modo de ver, não é uma boa pessoa, não pode ser um decente. Não se pode esperar coisas boas de uma pessoa que faz isso. Mas eu lhe pergunto, como é que você encontrou essa comissão? Porque você assumiu agora com a nossa caríssima presidente Marinella. Você assumiu. Como é que você encontrou essa comissão? Essa comissão estava arrumadinha? Você incrementou novas propostas ou você deu apenas seguimento? Como é que foi isso? Essa questão é bem interessante. Quando eu falei com Fernanda sobre a minha paixão pelos animais, ela inclusive já conhecia, porque desde 2004 que eu conheço Fernanda e o Paulo Nicolas e trabalho com eles, trabalhei no escritório deles. Então, ela já sabia desse meu amor, da minha dedicação à causa animal. Mas quando eu entrei na OAB, existia uma comissão formada por cerca de 3 ou 4 pessoas, mas que não havia muito arquivo em relação à comissão. Não havia dinâmica. Não havia uma dinâmica, não que nós conhecêssemos, certo. Porque como é uma instituição e eu trabalho para uma instituição nessa causa, eu tenho que manter em meus arquivos institucionais todo um histórico relativo àquela comissão. E nós encontramos apenas uma pasta com algumas notificações e nenhum histórico em relação a como foi desenvolvido, as denúncias que foram realizadas, um e-mail totalmente limpo, um e-mail institucional totalmente limpo de arquivos pretéritos, ou seja, tratado meio que de modo pessoal um assunto institucional que pertencia à OAB e nós não tivemos acesso a isso. Então foi trocada a senha, pedi acesso a algum material pretérito, mas nós iniciamos praticamente do zero. E ela me deu carta branca para montar todo um plano de trabalho que eu contei com inúmeros colaboradores, inclusive a Fátima Cristina, que é de marketing, não é do ramo de direito, que montou o plano de trabalho junto comigo, Daniela Costa, Adriana Alves, uma pessoa por quem eu tenho profunda admiração, que foi presidente. Nossa caríssima Adriana, claro. E mandou um abraço. Claro, Adriana. E eu tenho contato com a Adriana, ela não é membro da comissão, né? Falei com a nossa presidente para que ela viesse a ser um membro, mas já é uma colaboradora de muito tempo, independente de qualquer coisa. É interessante que nessas disputas as pessoas têm que tomar, têm que seguir um lado, e me parece que a Adriana seguiu não foi a chapa da doutora Marinella. Não, foi essa proposta. Ela conversou comigo isso. Mas foi justamente por um motivo que nada tem a ver em relação ao candidato da chapa 2. Eu acho que a causa está acima disso. A causa está acima disso. É porque ela não se identificava muito em relação à gestão passada com quem presidia a Comissão de Bem-Estar Animal. Então, mas portanto, os animais estão acima dessas divergências. Exato. Então, ela queria, sim, uma nova proposta. E quando soube que... Participando desde o início comigo. Quer dizer, era uma pessoa que eu conhecia de renome, porque ela é uma pessoa conhecidíssima na causa animal, a quem eu já admirava e pedi que ela entrasse em contato conosco para colaborar, e ela em nenhum momento se furtou a obrigação. Ela é uma apaixonada pela causa animal. Rosana, quer dizer que vocês fizeram, quando eu digo vocês, a comissão,
né, que é presidida por você, que vocês fizeram uma nova programação. Foi. Vocês criaram toda a programação. Isso. Nessa programação, o que é que você registra de relevante? Pelo menos o ponto mais relevante, qual é dessa nova, desse norte a ser trilhado? O ponto mais relevante e de maior trabalho tem sido o combate à violência, que desde o primeiro dia de gestão nós recebemos uma denúncia gravíssima de espancamento de cães no horário da noite. Então a pessoa provavelmente passava o dia fora, mas quando chegava, encontrava, obviamente, as necessidades dos cães pela casa e batia. Batia e o vizinho fez áudios que eu sequer consegui escutar até o fim. Pelo amor de então, Deus. Quem é essa figura indecorosa? Essa figura é uma moradora. É uma mulher? Uma moradora. Pelo amor de Deus. Uma moradora do bairro do Farol. Certo. E que eu notifiquei pessoalmente. Certo. Não encontrei qualquer tipo de dificuldade e hoje encontro nela uma pessoa que está se conscientizando do problema relativo à causa animal e à proteção e ao dever de assistência e ao repúdio também à violência. Então, essa pessoa inclusive me liga sempre e diz, doutora, tem encontrado aí mais algum tipo de denúncia? É possível que você tenha resgatado uma alma, viu? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Porque quem maltrata animal desenganadamente não chega ao reino dos céus. Mas ela me pareceu bastante arrependida e assinou um termo de compromisso conosco para que eu não levasse o caso à polícia. E realmente tem adiantado porque ela, assim como outras pessoas, tem se conscientizado e tem agido nessa linha de conduta. Nós vamos voltar a esse tema ainda com relação à violência aos animais. Mas nós temos uma delegacia específica para isso? Deveria ter. Existe no papel, mas não existe funcionando na prática. Nós temos sim um delegado designado para cuidar de crimes ambientais. Existe esse delegado. E como é que ele tem se comportado? Você tem mantido contato com ele? Ultimamente, eu não mantive contato com o delegado diretamente, mas todo o nosso trabalho tem sido na seara administrativa, chamando, notificando e já resolvendo o problema. Entendendo. Mas eu entrei em contato com 3 delegados já. Porque a depender da competência, um exemplo, Rio Largo, eu tive um caso seríssimo em Rio Largo, que a circunscrição competente seria da delegacia de Rio Largo para resolver o caso, abertura de inquérito, todos os procedimentos. Mas aqui, em Maceió, a delegacia responsável é a delegacia de Fernão Velho. Então, iniciei falando com a doutora Thalita, e posteriormente foi nomeado, designado para cuidar de crimes ambientais o doutor Egivaldo Lopes. E houve uma transição a ser nomeado um outro delegado para cuidar do caso de crimes ambientais. Agora já é um outro delegado, que inclusive vou conhecer, acredito que semana que vem, quando for a Fernão Velho, novamente. Me dê notícias, eu quero acompanhar isso de perto. Sim. Porque não podemos permitir que os animais fiquem sem nenhum, desassistidos. Aliás, os nossos telespectadores talvez não saibam, mas os animais hoje, eles têm uma proteção legal. Eles adquiriram o que se chama de uma identificação de natureza jurídica. Eu tenho impressão até que existe assento constitucional quando se trata do meio ambiente, e o meio ambiente abrange também os animais que convivem conosco. Isso. É verdade? Mas, Rosana, me diga uma coisa, e você faz a notícia crimes e abre o inquérito? Exatamente. Primeiro, o procedimento é o seguinte, nós notificamos o agressor. Certo. O agressor vai até a OAB de livre e espontânea vontade. Se for de livre e espontânea vontade, realmente para assinar uma espécie de termo de compromisso, um ajustamentozinho da conduta dele. Então, a depender do caso, nós aguardamos, como o caso de violência doméstica, né? Violência em relação ao cão, ao gato, enfim. Quem faz a notificação é um funcionário da OAB? É um funcionário da OAB, ou então eu mesma. Você própria vai? Eu já fui notificar algumas vezes. Marcelo vai com você, não, né? Marcelo foi comigo fazer um resgate. Porque pode haver, eu estou dizendo isso, você falou o caso, por exemplo, do rapaz, do asno, né, do jumentinho. Sim. Ele não lhe tratou com descortesia, mas poderia ter tratado. Ele me tratou com uma certa grosseria no início. Foi. Cobrando até políticas públicas para que ele não estivesse fazendo uso do jumento. Eu disse, mas eu não estou falando que o senhor está fazendo uso, mas é o mau uso. São os maus tratos. Ele está ferido, o senhor está vendo que ele está ferido. Isso aqui, moço, onde é que o senhor mora? O senhor trabalha em quê? Eu peguei então todo o endereço dele para tratar o contexto.
porque a situação de pobreza não pode ser esquecida, não é? E agora, ele fazer uso daquele animal, tudo bem. Ele fazer uso de um animal de tração para ajudar no seu trabalho. Mas ele fazer o mau uso, maltratando aquele animal, açoitando aquele animal, deixando com sede, com fome, ferido, desassistido, isso nós não podemos permitir, porque a OAB está restrita à aplicação da lei. Existe uma lei federal 9605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, conhecida também como Lei da Vida, que possibilita proteção ampla aos animais. Tem um comando específico, né? Tem. Se for animais domésticos, domesticados, nativos, seria especificamente o artigo 32, que fala sobre cães, gatos, bovinos, equinos. Mas se for sobre animais silvestres, então tem toda a lei, um arcabouço infinitamente maior de proteção a eles. Mas voltando à história da notificação, nós primeiro notificamos na OAB para existir um termo de compromisso, um ajustamento de conduta, para que esse caso, a depender da seriedade, não vá à polícia. Mas dependendo do caso, levamos de toda maneira. Se esse caso for resolvido administrativamente, isso serve para amenizar a situação do agressor. Se ele sequer comparecer ao OAB, isso serviria também como um agravante, porque o caso de Rio Largo, um senhor, morador do centro de Rio Largo, vendo um animal dormindo na sua porta, teve a capacidade, a premeditação de ir até a sua cozinha, ferver água e jogar no animal. Então o animal ficou coberto de ferimentos. Escapou esse animalzinho? Esse animal, graças à assistência de uma protetora chamada Flávia Lemos, que resgatou esse animal através de outras pessoas de Rio Largo. E esse cidadão? Esse cidadão, eu já entreguei a notícia crime na delegacia de Rio Largo com o Dr. Bruno Emílio. E ele está sendo... E o Dr. Bruno Emílio disse, doutora, não se preocupe. Preciso cobrar, Rosa. Lógico, cobrar. E eu vou para Rio Largo também na semana que vem. Preciso cobrar. Com outros casos e também fazer um acompanhamento desse. E ele disse, não se preocupe, vou chamar todos os envolvidos, porque existem testemunhas, existe todo um arcabouço de provas que eu juntei, de rede social, de matéria em jornal, mídia, TV, enfim, que eu juntei para se fazer prova o suficiente, não apenas de materialidade, mas de indicação de autoria, porque as testemunhas, inclusive ele falando comigo por telefone, me disse, não, estou arrependido, eu não devia ter feito, foi respingo de água. Eu disse, meu senhor, em nenhum momento respingo de água quente iria fazer o estrago que o senhor fez no animal. Ele se encontra, doutor Jerônimo, com 60% do corpo queimado em virtude da conduta criminosa desse autor. Está se recuperando com a protetora Flávia Lemos, que é de um grupo chamado Resgatei, que fica no Benedito Bentes. Que nós vamos tratar disso. Rosana, me diga uma coisa, só esse caso que chegou às hostes da polícia, foi só esse caso ou mais ainda? Não, tem o caso da delegacia de Fernão Velho, que inclusive nós recebemos ontem a continuidade desse caso, são novas ocorrências, né, fatos novos, daquele morador que fica na Durval de Góes Monteiro, não sei se o senhor sabe qual que apareceu numa cena bizarra, 2 cães enforcados na árvore. Mas me diga uma coisa, aqui não vai ter uma solução, não? Vai, creio que sim, porque o inquérito já foi aberto pela delegacia de Fernão Velho, com o delegado designado para o caso. Ali também é Fernão Velho, ali? Ali responde Maceió e Fernão Velho. Certo. E o delegado me garantiu que também iria apurar. Eu pedi, inclusive, câmeras de vigilância local para identificar se realmente aquele cidadão cometeu aqueles atos. Pelo que nós coletamos de informação, pelas testemunhas, por fotos e todas as provas que nós conseguimos, aquele cidadão, ele pendurava os cães em árvore como sinal de protesto. Porque os cães iam morrendo, as pessoas possibilitavam ajuda com ração, com medicamento, mas quando ele não conseguia ração para todos os cães, então, e o cão morria, ou atropelado, morte natural, fome, ele pendurava na árvore. Mas, veja bem, uma pessoa que ama o seu animal, cuida do seu animal, vai dependurá-lo numa árvore, com sinais de enforcamento, como sinal de protesto? Eu acho que uma atitude dessa, ser comprovada, sugere que ele não está na sua rigidez das faculdades mentais. Então é preciso também ver isso. Exato. E como o senhor acabou de dizer,
ontem, num surto que ele teve, ele foi internado no Portugal Ramalho. E os cachorrinhos? Tá? E aí os cachorros ficaram entregues à sorte. Nós começamos a coletar uma série também de dados em relação a onde este senhor mora. Então foi o CCZ... Mas não seria o caso de pegar aqueles cachorros? Pegamos. Já tirou todos, né? Pegamos. Então esse resgate foi procedido ontem por uma outra protetora do grupo Acolher, Naine Teles. E Naine Teles disse: Rosana, eu preciso de ajuda jurídica. Eu disse: Naine, você tem todo o suporte possível, porque esses cães estão entregues numa casa que está abandonada, o tutor internado, esses cachorros estão na iminência de morrer de fome. Então, a nossa Constituição prevê que, em risco de morte, em flagrante delito, a residência pode ser invadida, e foi o que foi feito. Essa residência, foi feita uma filmagem, estava sem condição alguma de habitabilidade, condições insalubres, que não receberiam ali um ser humano, também não tem condição nenhuma de receber animais. E lá contava cerca de um número de 10 animais. 10 animais com sarna, 10 animais feridos, 10 animais com sem nenhuma dignidade. Nenhuma dignidade, indício de inanição. Foi feito, esses animais foram retirados sem nenhum tipo de comida, nenhum. Inclusive, a água lá que tinha na residência era decorrente de água da chuva, porque o ambiente é meio aberto, é semi-aberto. Então aqueles animais estavam com frio, com fome, desnutridos, doentes e com risco de morte, né? Um óbito praticamente que imediato. Não fosse a proteção animal, a causa animal, porque o CCZ também compareceu ao local, junto com o batalhão de polícia ambiental, e o veterinário disse que não queria entrar na residência se não fosse por um mandado judicial. Ora, mas na iminência de haver uma morte em massa dos cães, é claro que deveria ser adentrado à residência e retirado imediatamente esses cães. Não foi feito. Foi feito por uma protetora independente que realizou o ato. Estou dizendo aqui no ar, eu sei o nome disso aí. É total ausência de vocação. O indivíduo, quando não tem vocação, vai buscar empecilho. Qualquer empecilho para não atender aquela atividade para a qual ele é remunerado. Ele coloca uma desculpa para não cumprir aquilo que a sua função exige dele. Mas, doutora Rosana, vamos fazer um intervalo rapidinho. Sim. Porque eu quero voltar tratando já da nossa legislação, tratando da inter-relação entre a comissão e as ONGs e pessoas físicas que queiram, porventura, dar a sua contribuição. Vamos continuar aqui com a nossa conversa. E pedir aos nossos telespectadores que não saiam daí, porque nós voltamos já com essa causa nobilitante e que eleva qualquer pessoa que ela se dedique. Voltamos já. A ACL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a ACL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Alagoas Cursos, saiu o edital. INSS 950 vagas. Turma Resolução de Questões CESP-UNB. Aulas nos finais de semana. Início 5 de março. E também PBC, Preparatório Básico para Concursos. Início 7 de março. Estude com quem entende de aprovação. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004.
Antes de curtir o verão, passe no O Borrachão e aproveite estas ofertas. Caixa térmica Mor, 34 litros, apenas R$ 79,90 à vista. Churrasqueira elétrica Fischer, por R$ 109,90. Tenda 3x3, por apenas R$ 149,90 à vista. E que tal equipar o seu carro para o carnaval? Caixa de som 12 polegadas, R$ 740 em 12 vezes nos cartões. É verão e as ofertas estão aqui no O Borrachão. O Borrachão, o Nordeste compra aqui. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando com essa conversa tão digna aqui com a doutora Rosana Jambo, presidente da comissão que trata, numa linguagem objetiva, da dignidade e do bem-estar dos animais. E nessa proteção, né, a dignidade e o bem-estar dos animais, todos nós que temos uma boa formação ética e uma boa prática moral devemos nos dedicar. Depois ela vai explicar como é que nós, inclusive eu, podemos dar a nossa contribuição. Eu aproveito para dizer, me permito, eu sempre peço permissão, para dizer experiências pessoais, porque é que eu sou incapaz de maltratar um animal e a eles eu procuro dar o que há de melhor em mim para o bem-estar. Eu quando era garoto, meu pai um dia disse assim para mim, isso eu gravei está aqui nos meus ouvidos ainda hoje. Meu pai disse: meu filho, nunca maltrate um animal, porque eles são os nossos amiguinhos aqui na terra. Eu nunca esqueci disso. Então meu pai dizia para mim: olha, nunca maltrate um animal. E justificava: os animais são os nossos amiguinhos, são os nossos companheiros nessa passagem terrena, dessa nossa existência terrena, que é tão diminuta, que é tão pequena, tão curta. E os animais estão aqui com a gente também, entregues à mesma sorte. Mas, doutora Rosana, em termos de legislação, como é que a gente está hoje? Eu vou logo dizer uma opinião, quero saber se você vai concordar comigo ou não. Eu acho a pena muito mitigada, eu acho a pena muito pequenininha. Mas como é que nós estamos em termos de legislação? Em termos de legislação, nós podemos melhorar muito. Existe, inclusive, um projeto que é de Ricardo Trípoli, deputado, para aumentar a pena relativa aos crimes direcionados aos animais. Só que o projeto dele é direcionado a cães e gatos. Nós temos a 9605 de 98 de crimes ambientais, que regula toda a situação de animais silvestres, domésticos, domesticados. É a que está vigindo, é a lei que está vigindo. É, a lei federal que está vigindo. E o projeto dele é no sentido de criminalizar as condutas direcionadas a cães e gatos especificamente. Então, aumentando a pena, que vai de 5 a 8 anos. Então, isso possibilita um benefício que traz efetiva sensação de punição, né? Satisfação através de uma medida punitiva. Porque, atualmente, a nossa legislação direciona e dá o comando seguinte de pena: 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Isso possibilita o quê? Possibilita transacionar essa pena. Fazer a transação penal para que esse indivíduo, se enquadrando na suspensão condicional da pena, se enquadrando naqueles requisitos de SUSI, ele tenha benefícios legais, como, por exemplo, não ser réu primário. Se ele não for réu primário e se enquadrar naquela situação de transação penal, então ele é beneficiado com a suspensão da pena, e a pena, que é privativa de liberdade, passa a ser restritiva de direitos. Rosana, satisfação e curiosidade, concluído o inquérito, no caso, só um parênteses, concluído o inquérito que venha a tratar de um maltrato a um animal, quem é o juiz competente para julgar isso? O autor da ação, como substituto processual, é o Ministério Público. Certo. Seria um promotor criminal. O criminal, né? E seria o juizado, atualmente. É juizado. O juizado, por quê? Porque é uma pena é um crime de menor potencial ofensivo. Certo. Então, o protetor não, desculpa, com a causa animal na cabeça. O promotor criminal entra como substituto processual e aciona a ação para responsabilizar o agressor. Olha só o que disse aqui Manuel Kant, um grande filósofo. Ele disse, achei tão bonito isso, Rosana. Ele disse: podemos julgar o coração de um homem
pela forma como ele trata os animais. É. Olha, eu digo isso e eu acredito nisso mesmo, não é conversa não. Eu também. O indivíduo que não trata um animal bem, ele não tem nem assunto comigo. Eu estou dizendo isso aqui com toda tranquilidade, eu não sou... Isso aqui é um programa de entrevista, mas um programa de entrevista onde a gente faz essa troca de ideias, e eu posso dizer com tranquilidade, quem tratar mal o animal não tenha conversa comigo não. Eu não quero que me procure, não me chame para casa dele, se passar na rua, não fale comigo. Se não gostar de animal, se tratar mal o animal, não quero conversa. Porque eu acho que a relação que você tem com os animais demonstra o caráter que você tem e a pessoa que você é. Eu também acho isso. Mas continuando, Rosana, a nossa legislação, você acha ela precisa melhorar, né? Em que aspecto? Melhorar em relação à pena. Porque a pena e a conscientização das pessoas em relação aos direitos inerentes aos animais. Porque a partir do momento que nós temos um crime que é relevado como de menor potencial ofensivo, com uma pena mais branda, então causa na sociedade aquela sensação de que não tem punição para aquilo. Uma senhora chegou a matar 37 cães e a juíza do caso... Mas foi aqui, isso aqui? Não? São Paulo. São Paulo. A juíza do caso disse que ela poderia ser beneficiada, ela não precisaria iniciar em regime fechado por conta de ser réu primário. Como assim? Ela matou 37 cães. A senhora ela tratou isso como um crime continuado, né? É. Um crime continuado. Um crime continuado realmente aumenta a pena no geral, mas ela levou como parâmetro um requisito que absolutamente eu acho inadequado. É dizer que se trata de réu primário. Sim, mas matou 37. Então já demonstra a periculosidade da pessoa. Só que a pessoa doente não pode ser normal. Completamente doente. Completamente doente. Aí é um caso que se faz proceder um exame de rigidez mental, e caso acuse um desvio, é interdição, não tem como correr não. Rosana, mas me diga uma coisa, hoje está mais dinamizado isso, você participando, eu vejo você aí em rádio, eu vejo você numa dinâmica realmente enternecedora, essa é a expressão, comovedora, e que você só faz você ganhar elevação perante a nossa sociedade. Aí eu lhe pergunto, você acha que, eu sei que você está há pouco tempo, você acha que essa dinâmica que você vem empreendendo, essas divulgações, essa maior informação sobre as questões dos animais, você acha que isso vem conscientizando a sociedade? Você vem notando alguma melhora nisso? Muita melhora. A rede social possibilita essa grande propagação de notícia, e as pessoas clamam realmente por justiça, por punição, por conscientização. Então, com a rede social e com a divulgação maciça desses casos, e com a certeza de que quem comete qualquer tipo de maus tratos contra os animais são efetivamente punidos, responsabilizados, então isso causa também um certo temor do agressor. E uma conscientização compulsória, né? Quando não existe uma conscientização de modo mais harmônico, consensual, infelizmente ele vai ter que submeter a uma conscientização compulsória, e isso é com cumprimento de pena. Rosana, me diga uma coisa, vocês não estão, eu sei que você está, você vai ser, está com pouco tempo, né? À frente dessa comissão. Você já está com uma página no Facebook? Não, na verdade a nossa página no Facebook é direcionada à página da OAB, então todas as ações relacionadas às comissões saem na página principal da OAB. Mas você pensa em abrir uma página só para a Comissão de Dignidade e Bem-Estar do Animal? Não seria interessante? Se na reunião de comissões que nossa presidente intenta fazer for propício para o movimento da causa, se ela achar necessário que cada comissão tenha uma página por facilitar o trabalho e torná-lo mais produtivo. Então, eu gostaria muito, porque divulgação realmente é algo que ajuda as pessoas a contribuírem e a se conscientizar. Então, se ela achar necessário fazer esse tipo de divulgação, nós iremos proceder. Isso inclusive consta no plano de trabalho. Perfeito. Rosana, me diga uma coisa. Antes que a gente esqueça, né? Vamos tratar disso. Se o telespectador nosso, ou as pessoas que estão nos assistindo, se quiserem contribuir, como é que deve proceder? Deve procurar quem? Tem telefone, tem
da OAB, como é? E que tipo de ajuda pode ser dada? Pronto. Nós estamos com o plano de trabalho tentando fazer inúmeras campanhas. Campanhas de conscientização, campanhas de castração, de controle populacional, de controle de zoonoses, parcerias com veterinários, com essas ONGs, que nós temos, inclusive, um relacionamento muito bom. Grupos como Patamada, da Monique Tassiani, assim, renomadíssima no estado, tem livre abertura na OAB, o Grupo Acolher, o Resgatei, de Flávia Lemos. Quer dizer que a comissão ela trabalha interligada com a série de outras entidades, sim, né? Sim, porque sem a comissão, sem o apoio da proteção animal, da causa animal, não tem função prática. Onde vocês se reúnem? Nos reunimos, nos comunicamos, é Facebook, é WhatsApp, todos os aplicativos por telefone, e assim, numa velocidade que nos permite tornar o nosso trabalho muito mais produtivo. E se uma pessoa quiser ajudar, por exemplo? Se quiser ajudar as entidades, é somente entrar na página do Facebook. Nós temos algumas informações sobre os grupos que trabalham com a causa animal. Na página do Facebook da OAB? Da OAB e na minha própria página. Certo. Porque eu tenho adicionado pessoas que efetivamente se adequam ao movimento. Rosana Jambo. Não é uma página, não é um perfil no Facebook, eu não fiz uma página para isso. Então eu passo todas as informações dos grupos de proteção animal que eu realmente confio, e outros que as pessoas podem tirar suas próprias conclusões, porque cada um ajuda quem quer, né? Claro. Isso aí é livre. Mas em relação à denúncia, sabendo de algum tipo de denúncia, de algum crime que está sendo cometido contra qualquer tipo de animal, volto a dizer, isso se inclui equinos, bovinos. Gostaria depois de falar sobre uma situação que vai ser resolvida hoje com o senhor. Hoje? Hoje, na OAB, sobre rodeio. Certo. E querendo fazer a denúncia, basta ligar para o 21 3232. Isso é o canal de atendimento. 21 3232. É a recepção da OAB, o atendimento. É o canal de atendimento da OAB que possibilita o encaminhamento de denúncias. Ou então, por um e-mail, que na página da OAB você clica em comissões e vai aparecer lá Comissão de Bem-Estar Animal. A pessoa clica, já vai ser direcionada a um e-mail onde ela pode fazer a denúncia e anexar todos os arquivos pertinentes a essa denúncia, né? Com provas de autoria e materialidade. Já que você lembrou aí, a questão dos rodeios. Essa pergunta estava engatilhada aqui para fazer, mas já que você tocou nesse assunto, eu tomei conhecimento que nos rodeios estão, ou seja, naquelas preliminares, naqueles momentos que antecedem, são feitas uns movimentos com animais que sugerem maltrato. Como é isso, hein? Na verdade, não sugerem, são maus tratos claros. Uma emissora entrou em contato conosco, e essa emissora nos mostrou toda uma filmagem realizada nesse evento do Circuito Nacional de Rodeio. Ele é intitulado com esse nome, Circuito Nacional de Rodeio. E os organizadores colocam nesse rodeio, que não é um rodeio, na verdade, é um entretenimento em que os humanos interagem com os animais. Só que não interagem fazendo brincadeiras, como ele diz. A interação é criminosa. Criminosa em que sentido? Os humanos são colocados numa espécie de arena junto ao animal, e isso eu vi, e saiu todo o estado, e torcem o pescoço do animal até levá-lo ao chão. Então, é uma luta corporal absolutamente vedada se tratasse de um rodeio. Porque, doutor Jerônimo, rodeio e vaquejada, existem regulamentos próprios para isso, existem leis para isso. Os estados, eles se reúnem e formulam suas leis em relação ao assunto. Então, aqui em Alagoas, vemos muito a vaquejada. Existem sim movimentos alternativos de vaquejada que não são a vaquejada propriamente dita, porque nos esportes de rodeio e de vaquejada existem normas para não machucar e não lesionar o animal que está sendo colocado como entretenimento. Eu particularmente não vejo como entretenimento, porque eu nem gosto, pra você ter ideia. Eu também não gosto. Eu também não gosto. Rosana Jambo. Agora, Rosana, entidade,
Rosana, presidente de uma comissão de bem-estar animal, tem que estar restrita à legislação pertinente ao assunto. E a legislação pertinente ao assunto é que é uma atividade devidamente regularizada, regulamentada. A vaquejada não rara vez, ou não raras vezes, quebra a pata do animal. Pata, pescoço, lesão na coluna, né? Lesões em parte na cauda, né? Também. Mas são atividades que existem regulamentos para isso e que até então não chegou denúncia específica para que nós pudéssemos apurar e notificar. Mas no caso desse rodeio, sim, não se trata de um rodeio porque faz essa interação criminosa com os animais. Isso já está denunciado? Já está denunciado. E o organizador, após muitos contatos, né, eu tentei realmente realizar esse contato diretamente com ele para que nós formulássemos um acordo. Só que eu não encontrei. Então, tomei conhecimento também através da emissora que esse grupo iria se apresentar em Santana do Mundaú. Automaticamente entrei em contato com a presidente da subseção, a Magda. E encontrei da Magda também, da OAB. Total recepção ao caso, e falei também com o promotor criminal daquela jurisdição. E o promotor disse: não se preocupe, a senhora tem completo apoio aqui e nós vamos enviar para lá tanto o corpo de bombeiros para requisitar as devidas licenças de funcionamento e impedir que esse evento se realize, porque nesses moldes não tem como ser realizado. E esse senhor foi até o OAB ontem, quando eu estava tratando de um outro caso de maus tratos, já de cães que foram resgatados em Garça Torta, e ele foi nos procurar. E entramos assim em longa conversa. Ele foi com um advogado, foi extremamente cordato, extremamente educado, extremamente apto a fazer um acordo, se mostrando completamente suscetível a isso. E disse: doutora, nós estamos inclusive, assim, tem uma série de pessoas que dependem dessa atividade econômica. Eu disse: eu não estou querendo impedir a sua atividade econômica. O que eu tento impedir aqui são os maus tratos praticados durante o exercício de sua atividade econômica, que não pode, em qualquer hipótese, causar lesões aos animais. Então eles jogavam areia nos olhos dos animais, eles levavam ao chão através de enforcamento do bicho, 3, 4 pessoas montando um único cavalo, entre outras atitudes que eu inclusive enviei a filmagem para o senhor, enviei para várias pessoas dos meus contatos, para que tomasse conhecimento do caso, porque são aberrações, são crimes sendo cometidos que têm que ser ceifados. Qual é o município isso aí? Iria se apresentar em Santana do Mundaú, mas é um evento itinerante, então ele percorre tanto o Nordeste quanto o Sul do país fazendo esses eventos. Mas ele, hoje, após a conversa, inclusive com o comparecimento com o advogado, ficou de retornar ao AB hoje, né, para formularmos um ajustamento de conduta para ele. E ele entrar nesse circuito nacional de rodeio com novas normas. Não é derrube o boi, abrace o boi, não é? Abrace o boi. Quer fazer uma interação? Faça nos termos de proporcionar bem-estar ao animal e cuidar do animal. Eu sou suspeito de falar porque realmente eu não acho nenhuma graça nisso. Não, também não acho. Não acho graça nenhuma de você estar derrubando o animal, puxando o pescoço dele, jogando areia nos olhos. E foi desclassificado. A pessoa que fez isso foi desclassificada. Mas ele diz que existe essa interação colocada com pessoas do público, mas com pessoas treinadas do próprio evento para fazer esse entretenimento. Mas, de qualquer maneira, ocasionou a jogada de areia nos olhos do animal, que pode ocasionar inúmeras lesões. Não vou muito longe, não. Isso aí não infringe, isso aí não afronta dispositivo legal? Afronta. Nossa. Afronta. E tem mais. Nós trabalhamos com leis, doutor Jerônimo, que tem um cunho totalmente protecionista em relação ao cidadão e tenta proteger os animais. Só que são leis baseadas em conceitos antropocêntricos. Então, relevam os direitos do homem, mas deixam meio que à margem os direitos relativos aos animais. E nós temos um decreto de 34, se eu não me engano, é o 24.645 de 34. Então ele fala sobre a proteção dos direitos dos animais. E esse decreto é tido como obra-prima no meio jurídico. Aliás, logo no artigo 1º, se não me engano, desse decreto, deixa bem claro que os animais passam a ser
alvo de proteção estatal. Exatamente. E ainda há toda uma procura desse decreto, porque existe todo um elenco de informações e mais de 30 dispositivos de proteção animal. Então, esses mais de 30 dispositivos de proteção animal significa dizer que são mais de 30 dispositivos elencando o que seria maus tratos. Por isso que a nossa lei federal, a 9605, se utiliza desse decreto para que haja uma melhor acepção da palavra maus tratos. Então, o que seria maus tratos? Porque na nossa lei vem dizendo mutilar, ferir, causar dano, causar maus tratos, impingir maus tratos aos animais, pena 3 meses a 1 ano. E esses maus tratos, mas o que seria maus tratos? Porque a conceituação não vem no próprio corpo da lei. Então, nós nos buscamos desse decreto de 34, que foi feito inclusive em período de exceção, para nomear o que seria esses maus tratos, e temos encontrado assim grandes ajustes de condutas com base nele. Nossa, todos que me conhecem perto sabem que eu sou um ledor inveterado, eu leio tudo. Eu não me lembro, honestamente, não me lembro de ter visto uma obra ao longo da minha vida que tratasse uma obra doutrinária que tratasse de interpretação de texto legal com relação à proteção aos animais. Você conhece alguma obra? Não. A obra em referência é justamente essa, é esse decreto. Inclusive... uma obra de doutrina. Mas de doutrina não. Existem assim, muitos arquivos, arquivos, né? E artigos. Certo. Arquivos, eu digo, porque são colocados em internet, e artigos de renomados juristas também colocados a conhecimento do público. Mas, doutor Jerônimo, em relação a essa legislação, a esse decreto, a defesa animal ficou se sentindo gratificada por ter uma obra dessa. Mas outros que defendiam aquele conceito utilitarista do animal, que inclusive nós temos até hoje, ficaram querendo colocar abaixo a legislação, esse decreto, né? Porque depois já teve um outro de 91 revogando o decreto de 34. Porém, existe o plus aí, porque esse decreto, como foi feito em período de exceção, tem força de lei. Então, não poderia um decreto de 91 revogar um outro decreto que, na verdade, já foi equiparado à lei. Apenas aquilo no que conflita, continua vigindo. Mas acontece que, como esse decreto foi de 34, em período de exceção, o poder, a hierarquia daquele decreto, na verdade, era poder de lei. Então, não poderia vir um instrumento inferior para revogar a lei de 34, que foi equiparada e usada até hoje. Rosana, antes que eu esqueça, eu já vou lhe fazer mais algumas perguntas, antes que eu esqueça, só para os nossos telespectadores, aqui passou um governador que era conhecido pela sua turbulência, era um homem que beirava a violência. Eu quero dizer que era um violento, mas ele beirava a violência. Chamava-se Silvestre Péricles de Góes Monteiro. E fato passado, quem me contou foi pessoa da época, disse que ele vinha voltando aí de uma viagem do norte, ali em São Luís Quitune, por ali, e Maceió naquela época ia até onde há aquela igreja universal ali perto do shopping, ali, e terminava o Maceió. E quando ele passou daquela parte ali, viu um aglomerado de pessoas, o governador. Ele vinha no carro e viu muita gente e tal, e ele olhando, tinha chovido muito em Maceió, e ele perguntou: o que está vendo aí? Aí ele disse: uma burra que atolou ali, e o carroceiro está numa luta ali para tirar ela dali daquele atoleirozinho. Ele desceu, o guardador do teatro. Ele era realmente isso, viu? Ele desceu, quando ele olhou, estava o carroceiro espancando a pobre burra, a burra atolada, os pneus atolados, e ele batendo com toda a vontade, e a bichinha fazia esforço para sair e não conseguia. Ele então tomou a frente e disse: meu caríssimo, por favor, você não sabe bater no animal, não. O carroceiro ficou olhando para ele assim: como eu não sei bater? Sabe não, dá licença aqui. E pegou o rebengue, né? Pegou o rebengue, pegou, mas aqui, por favor, quando ele deu, aí ele aplicou em seguida logo no carroceiro uma série de reiadas boas, você batendo no animal, e desceu um palavreado à altura: você não é um homem, você é uma coisa, e desceu-lhe o cacete, essa que é a expressão, o governador Silvestre Péricles. Mas, Rosana, me diga uma coisa, com relação ao controle da população canina e felina, como é que a OAB vê isso, essa questão da castração? Como é que está sendo tratado isso, hein? Nós temos uma campanha encaminhada para o caso especificamente da castração.
que inclusive se barateia fazendo nos machos, esse controle populacional nos machos, castrando os machos para que, obviamente, as fêmeas não possam emprenhar. E trabalhando também a questão da parceria, porque somente o Centro de Controle de Zoonoses não abarca toda a população de Maceió, nesse controle populacional e também de castração. O NEAFA é uma outra entidade que trabalha incessantemente em relação à castração, possibilitando senhas todos os dias praticamente a população que quer levar seu animal para ser castrado e não tem condição de fazer isso numa clínica particular, com um veterinário particular. Então, essa entidade também realiza esse tipo de trabalho. E nós, da OAB, temos no nosso plano de trabalho essa campanha para a realização de parcerias, tanto com o CCZ, quanto com veterinários particulares, né, com o Conselho Veterinário, para que encontremos pelo menos dias gratuitos de atendimento, castrações com um número limitado por profissional. Então, acreditamos que cada um possibilitando um pouco do seu tempo, do seu trabalho destinado à causa, já ajudaria muito. Né? Ainda não estão fechados, estão dependendo de uma reunião com os veterinários e também com os grupos de causa animal, né? Clínicas também. A própria Polícia Militar poderia se engajar, porque ela tem um canil e ela tem veterinário, poderia dar sua cota de contribuição. É uma ação integrada, né? Uma ação conjunta para conseguir realmente esse fim. Rosana, agora já em breve síntese, estamos nos aproximando do final. O tempo, quando se trata de assuntos dessa natureza, ele corre rápido demais. Ao término de sua gestão, o que é que você pretende deixar como metas fixadas? O que é que você pretende deixar para a sua sucessora, ou você continuando mesmo? Quais são suas metas na sua gestão? Eu conto com uma equipe muito boa, uma equipe realmente abnegada, de pessoas que não têm hora para um chamado, assim como eu, também não tenho hora. Nós tínhamos um compromisso, eu e Marcelo, e saí desse compromisso, eu já estava, Marcelo, você vai engaçar torta comigo, porque vai ter um resgate de cães para fazer agora, invasão realmente, para retirá-los de lá, uma situação de risco. Mas engaçar torta agora, quer dizer, não tem hora para fazer o trabalho, simplesmente o trabalho é feito e com abnegação total. É uma dedicação diuturna, né? Não como a nossa presidente diz, diuturna e noturnamente, não, mas é realmente uma abnegação constante. Rosana, e você, em todo esse episódio, você sai elevada, você sai engrandecida e você sai com certeza digna do nosso melhor respeito e da nossa admiração mais inexcedível, eu gosto sempre de dizer isso. Eu queria deixar as nossas câmeras e os nossos microfones para uma saudação final e para a gente encerrar, mas você já está intimada a vir aqui mais vezes. Por favor. Muito obrigada. Respondendo até a sua pergunta, eu gostaria, a minha equipe, a OAB, de deixar ao término dessa gestão um verdadeiro trabalho de conscientização. Então, se nós pudermos conseguir esse resultado, eu já vou sair muito satisfeita, porque o trabalho técnico está sendo feito. As notificações, os encaminhamentos, os resgates, a união com a causa animal, com a sociedade protetora, com médicos veterinários, com todos que realmente estão se doando para a causa. Esse trabalho está sendo feito. Então, ao término dessa gestão, eu realmente espero deixar esse tipo de trabalho, um trabalho produtivo, um trabalho consciente e com uma população que realmente se conscientize da relevância dos direitos dos animais e da proteção que eles precisam, porque eles não têm voz e nós somos a voz desses animais. Isso vai acontecer, Rosana. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença. Que Deus lhe proteja. Seja muito feliz. Muito obrigada. Meus amigos e minhas amigas, até o próximo programa, se Deus quiser.